Ó, criei a reunião no Zoom e já mandei o link no WhatsApp, tá? Aí a gente vai fazer pelo Zoom a aula. Já está aberto lá, vê se vocês receberam no WhatsApp. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, te vendo e te ouvindo. Obrigada. Ainda existe uma terceira opção, que é o Skype. Não dando certo esse, a gente vai tentar no Skype. Em algum lugar tem que rolar. Mas esse aqui eu tô achando que vai tranquilo. Aí, Bianca... Prefiro o Zoom. Eu também. Ah, Oi, tudo bem? oi. Tudo bem. Então, mas isso é... O meu não deu certo, o outro. Tava tentando até agora, ele não rola, não dá certo. Sabe o que acontece? Você entra como escola, você tem que ter um e-mail próprio, você entra como família, ele manda baixar o Skype, e toda hora ele fala, então paga R$299 e a gente fica certo. Então, que agora é padrão, né? Então, vocês vão encontrar sempre na aula 1, da sessão 1 da unidade 1, o link para esse tipo de aula no Teams Office. Mas assim, o que a gente está fazendo? Não está dando certo? A gente tenta ou no Zoom ou no Skype. É que eu até esqueci o Skype. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o Zoom, que é porque a gente estava usando semana passada, né? Mas já está dando certo, vamos. Vamos. Não, só estou esperando o pessoal entrar. Bianca, tem alguém que não está conseguindo entrar? Vivi, tem alguém que não está conseguindo entrar? Professora, por enquanto, ninguém se manifestou que não está conseguindo entrar. Até então... Não, beleza. Carol, você conseguiu ouvir a minha pergunta do tomate? Não. Não está conseguindo, não sei, anexar, a gente não do tomate, não sei se você viu lá. Ah, depois a gente vê uma outra maneira de vocês entregarem, tá? Tá bom. Quem não conseguir anexar. O pessoal do primeiro já conseguiu acesso às outras disciplinas, além da de antropologia? Não. Vou reforçar para a Cris, tá? Só um momento. O pessoal do primeiro semestre tem acesso, pelo menos, ao livro. Se quiser, eu posso disponibilizar o PDF para, pelo menos, ler a matéria. Isso. Não consegue fazer as atividades, mas consegue ler a matéria. Faz isso para mim, por favor. Tá, Bianca, eu vou te mandar todos os links não, todos os arquivos em PDF e você encaminha no seu grupo, tá bom? Tá bom. Beleza, obrigada, Vivi. Pessoal, acho que já estamos com Nada. quórum. O Zoom automaticamente grava, então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Boa noite a todos. Vamos finalmente. Qualquer coisa, viu, menino? Boa noite. Vivi e Bianca, se vocês acharem que tem gente que não está conseguindo entrar,
avisa aqui no chat que a gente dá uma olhadinha, tá bom? Pessoal, a aula de hoje, a gente separou alguns termos técnicos, porque na semana passada, durante a aula, eu até falei para vocês, vão marcando todos os termos técnicos que a gente está falando e façam um glossário. Mas aí depois eu pensei, não, vamos definir quais são todos os termos técnicos dentro da cozinha, para que vocês já tenham conhecimento prévio ao longo das nossas explicações. Até porque, se vocês não lembrarem, quanto mais a gente repetir essas palavras, vocês conseguem assimilar melhor. Então, o que eu estou usando? Por incrível que pareça, eu estou usando um livro. Sim, no século XXI ainda se usa livros. E aqui chama Mestre Cuca Larousse. Vocês estão vendo? Acho que está até ao contrário, né? Pelo menos para mim aparece ao contrário, espelhado. Ele é legal porque ele tem umas técnicas clássicas, tal, mas ele tem esse glossário. E aí eu e a Camila, a gente vai explanar. Que é isso, Lucimara? Você tá na praia? Não me distrai não, mulher. Eu tô tentando dar aula. Olha o fundo da Lucimara, gente. Eu também quero. Ela tá no fundo de praia. Então, a gente vai explicar um pouco sobre esses termos técnicos que a gente vai acabar utilizando na cozinha de uma forma ou de outra em todas as disciplinas, ok? Você quer começar, Camila? Quer que eu comece? Eu queria começar falando de GN. De quê? GN. Você pode ir falando e eu compartilho a minha tela e vou escrevendo na minha lousa? Pode ser? Conforme você vai falando, aí a gente trabalha em dupla. Vai ser lindo, pode falar. GN são aquelas cubas padronizadas. E aí, se você, aqui, Brasil, é lógico que já incorporou tudo isso que veio da Europa, e é lógico, também já foi para os Estados Unidos, mas é padrão. Então, se a gente comprar uma GN aqui no Brasil, é o mesmo tamanho de uma GN americana. Isso faz com que, é lógico, aproveitou-se muito de forno, aquela parte de pista fria de Subway, só para vocês visualizarem, é tudo padronizado. Então, é uma forma, né, padrão de você conseguir ter as mesmas cubas de uma forma padronizada dentro da cozinha. E aí, assim, o tamanho é padrão, que tem vários tamanhos, né? Mas a de 1 por 1 que a gente chama, ela deve ter uns 53 centímetros de comprimento por 32, mais ou menos, que é aquele tamanho padrão de forno. Aí tem as subdivisões, que tem a de meio, tem um de 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, e aí é onde a gente utiliza tem os conjuntos para você conseguir, você consegue dentro do forno ou dentro daquelas pistas frias, você consegue usar diversos tipos de tamanho e é padrão. Aí, às vezes, você consegue tirar, sabe, de forno, colocar para o resfriador. Do resfriador, você já tem para as geladeiras que tem os trilhos, é todo dimensionado, padronizado. Isso vocês vão ouvir muita gente falando, põe na GN. Aí, geralmente, os alunos iniciantes não têm a mínima noção do que é GN, mas são essas cubas de tamanhos padronizados internacionalmente, ok? Que chama gastronormes. O termo técnico. Gastro o quê? Eu vou deixar GN porque ninguém conhece o nome. Quais são GNs? Tá. E aí depois, durante o dia a dia da cozinha, aí você até se acostuma a usar a GN 1/6, 1/9, dependendo do tipo de operação. Aquela bancada de Subway é tudo de GN 1/9. De um GN 1/6. Aí o tamanho de altura também tem vários tamanhos que a gente consegue utilizar dentro
uma geladeira, né? De uma pista fria. Pronto, escrevi aqui. Depois eu consigo compartilhar essa minha lousa com vocês no Ava. Eu tô me sentindo a professora agora, com essa lousa. Você vai prosseguir? Minha vez? O que você quer? Eu vou só mais uma, depois, se você quiser. Outro que eu acho que é muito incorporado é bowl. Aqui no Brasil, a gente teria diversas maneiras de chamar tigela, cumbuca, tupperware, mas a gente chama de bowl. Aí, tamanhos também são diversos. Aí não tem nenhuma padronização, nenhum estilo. Aí são bowls, a gente chama até de inox, o que tem de cerâmica, mas é tudo bowl. Coloquei tigela porque basicamente bowl é uma tigela, tá, gente? Não tem essa. Mas aqui, né, concordam que a gente consegue chamar de cumbuca, consegue chamar de tigelinha, enfim. Tanto que nas receitas o pessoal coloca numa tigela, né? Mas é basicamente isso, a gente vai acabar falando bowl. Vocês estão conseguindo visualizar a minha linda lousa mágica? Alguém fala Sim, querida professora. Vocês estão Sim. orgulhosos da minha... O material pode ser de inox, de vidro, desculpa. Pode ser de inox, pode ser de plástico na chocolataria. O pessoal adora usar o de plástico porque vai no micro-ondas. Pode ser o vidro temperado, só que aí tem que ser vidro temperado, porque senão você não consegue fazer um banho-maria, alguma coisa assim. Então, existem, acho que esses 3 principais materiais, ok? Ô, professora. Ok, obrigada. Oi? Ô, professora, na sua apostila de técnicas básicas que tem no Ava para imprimir, de que página a que página a gente pode estudar a respeito dessas aulas que a senhora está dando online? Depende qual. Eu posso depois direcionar pelas representantes de turma, tá? Mas o dos termos técnicos, eu acredito que não tenha na apostila, é um plus. Tá? Podemos prosseguir, gente? Bom, eu vou usar um termo aqui chamado aerar. Alguém quer arriscar o aerar? Aerar não é aquela... Quando você deixa as coisas aeradas, cheia de furinho? Isso, perfeito, perfeito. Formar ar. Isso. Na verdade, aerar é incorporar ar. Geralmente, a gente incorpora ar mecanicamente. De que maneira? Quando eu bato as claras em neve, eu estou incorporando ar nessas claras. Então, eu estou aerando, ok? Quando eu transformo um creme de leite fresco em chantilly ou em creme fouetté, eu estou aerando ele através de um batimento mecânico. Então, aerar, só para deixar bem claro, é incorporar ar. Incorporar ar, tá? Certo? Vamos ver outro. Suar. Aproveitando o aerar, vamos de utensílio? Então vai. Depois eu falo do suar. Fala, Camila. Fouet. Vamos lá. O nosso batedor de arames? Isso. É um batedor de arames. Arame. Que geralmente é o utensílio utilizado para fazer essa aeração. Antes mesmo de existir batedeira, o pessoal já fazia aeração de claras e de creme de leite, tá? De que maneira? Dá até para fazer com garfinho, só que você vai sofrer muito, né? 1 ou 2 garfinhos, vai sofrer demais. Mas o fouet, geralmente a gente usa para fazer essa incorporação de ar
quando a gente tem pequenas quantidades, que nem vale a pena você ligar a batedeira, tá? Aí a gente usa A também... minha avó Oi. tinha um que parecia uma mola. Isso, aquele é mais para bater ovo, né? Mas ele é um fouet, né, Camila? Aquele que parece uma mola. Ele é um fouet, Que sim. batia clara em Que antes de se neve. chamar fouet, era batedor de arames. Isso. Que aqui eu acho que é o que veio de lá, que é francês esse nome, chama fouet. E aí tem aquele formato que é redondinho. Esse batedor de arame é nosso, eu acho que já inventado aqui. E aí era mais utilizado para ovo mesmo. As portuguesas, quando faziam pandeló, usavam esse batedor igual da sua avó para bater os ovos junto com açúcar, né? Para tanto aerar os ovos quanto dissolver aquele açúcar nos ovos. E aí aquele, como ele tem o formato de mola, você, além de bater, você dá uma pressionada nele. E isso ajuda também na incorporação do ar. Assim como desmanchar alguma partícula sólida que tem ali dentro, tá? No caso, o açúcar. Eu também vou para outro termo que me lembrou, não sei por que eu lembrei, suar. Suar cebola. Alguém já ouviu falar em suar cebola? Sim. Nem a Camila? A Camila já, né? Quando a gente refoga alguns temperos, como cebola, alho, e a gente não deixa ele dourar, a gente chama de suar. Por quê? Porque os líquidos vão se desprendendo daquele ingrediente, e quando esse líquido se desprende, o aroma se desprende também. O que acontece? Qual que é a diferença de suar uma cebola e de dourar uma cebola? Ninguém vai me responder. Então eu respondo. Quando você doura a cebola... O ar a gente costuma fazer com tudo frio. Eu não sei se você falaria dessa forma, Carol, de Não, pode iniciar falar. a preparação com o óleo ou azeite, mas com a cebola fria, os dois no mesmo momento. Refogar, normalmente a gente deixa aquecer o óleo, a gordura, e aí vem com a cebola e ela até frita, e aí ela acaba pegando um pouco de coloração. No suar, coloca-se tudo frio, a cebola junto com a gordura, e aí lentamente vai somente murchando e sem pegar coloração nenhuma. Isso, em fogo baixo, esqueci de colocar. Fogo baixo. Tentem fazer aí, porque a gente tem uma mania de ficar dourando cebola e alho o tempo todo e a gente só conhece o sabor deles dourados, porque a partir do momento que a gente doura, a gente aciona alguns processos, como caramelização, até mesmo reação de Maillard, dependendo do ingrediente que você está usando. E isso dá uma modificada no sabor. Quando você sua, o sabor ele fica mais próximo do original do alimento e mais suave ao mesmo tempo, tá bom? Então, suar. Eita, Esse suar se usa mais em que tipo de prato? Tudo. A gente geralmente parte do suar, tá? Que é o refogar. Quase tudo. Por quê? Porque quando você doura, você também está transferindo alguma coloração para o alimento. Vocês lembram que a gente comentou sobre os fundos? Que o fundo escuro a gente carameliza mirepoix, a gente carameliza ossos, a gente carameliza o extrato de tomate e isso dá um sabor diferente de um fundo claro. Então, geralmente a gente quer dar um sabor só mais suave do tempero mesmo para não roubar o estrelismo do ingrediente principal, tá? Então, é mais comum a gente usar esse termo suar, esse refogar cebola, suar alho, do que o fritar ou dourar, tá bom?
Atar uma ave. Alguém já atou uma ave? Vou no azul, que não foi nenhum azul. Amarrar, né? Oi? Amarrar. Isso. Quando a gente ata uma ave, a gente vai unir os membros dela, ou seja, asas, coxas, sobrecoxas, ao corpo. De maneira que, se vocês deixarem uma ave com as asas abertas e as coxas arreganhadas, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou assar essas partes que estão para fora porque elas são menores e tem uma circulação de calor muito maior. Então, geralmente, ela fica com a asinha super queimada, a coxa super dourada e o peito cru. Então, a gente junta todos esses membros dela junto ao corpo de maneira que ela asse por igual e fique ao mesmo tempo que douradinha, suculenta, tá? Dá para fazer com uma agulha, dá para fazer só com... Existem algumas técnicas de fazer, dá para fazer só com barbante, com auxílio de palito de dente. É isso. Aqui no livro está escrito mais bonitinho, não está falando coxa arreganhada, está falando que é unir as patas e as asas ao corpo da ave. Então, eu vou colocar isso, tá? Tem mais alguma aí, Camila? Deglaciar, se a gente for mantendo essa linha. Vamos indo. Vida que segue. Deglaciar. A gente também usa bastante esse termo. Pessoal, não se preocupe em decorar. Alguns termos, sim. Nós vamos exigir na prova, mas a gente vai avisar, obviamente. Mas não precisa decorar todos esses termos agora, nesse momento, porque vai ser muito orgânico a gente utilizar isso e vocês vão acabar incorporando no vocabulário de vocês. É deglaçar ou deglacear? Deglaciar. Explica aí, filha. Vai ficar olhando pra minha cara agora? É a técnica de aproveitar o que fica no fundo da panela quando a gente faz aí sim, quando pega e deixa uma cebola dourada. Vamos seguir no exemplo da cebola. E aí você vai deglaciar aquela panela para conseguir utilizar até o fundinho, aquele sabor, aquela parte aromática que ficou presa no fundo da panela. Isso serve a hora que você faz cebola, pode ser com ave, carne, enfim, aí segue o cardápio inteiro. Mas, basicamente, é utilizar até o fundo da panela aquele resíduo de alimento, né, de coloração, até dos caramelizados ali, e para usar na preparação, que é muito saboroso. Tô colocando aqui bonitinha a definição do livro, que fica mais bonito para a gente entender. Mas o que a Camila falou é exatamente isso. Basicamente, quando você joga aquele líquido, sabe, o fundinho tá sujinho lá, ficou muito feia essa frase, mas o fundo da panela tá sujo, com aquele douradinho que a gente sabe que é super saboroso, e aí você joga um líquido lá, geralmente uma bebida alcoólica, pode ser... Limão. Hã? Limão. Então, se for limão, você tem eu faço com limão, frango. Então, aí tem que tomar um cuidado com o limão, porque se você jogar ele direto na panela, ele pode queimar. Então, geralmente a gente dissolve um pouquinho de água ou coloca um pouquinho de água antes e depois joga. Aí, como você sabe que tá deglaçando? Ele fez aquele... E aí, todo aquele fundinho começa a dissolver naquele líquido. Então, você aproveita esse sabor que, por acaso, traz o umami, que é aquele sabor que ninguém sabe o que é, mas levanta todos os outros sabores do prato, tá? E essa quantidade de líquido que a gente acabou de citar é muito pequena. Assim, comparando com o tamanho da preparação,
É uma quantidade bem pequena que é colocado somente para fazer essa, assim, dissolver esse fundinho. E evapora tudo, né? Porque faz o tch da Carol, aí evapora todo o líquido, fica só o sabor. Agora o tch é meu, né? Ó, pode ser os dois, deglaçar ou deglacear. Pronto. Aqui, ó, ficou até grandão. Aí é outro termo técnico. Então, a gente não vai ficar falando, ai, doure o alimento e depois adicione um negócio de vinho e fique mexendo. Não. Deglaceie com vinho branco. Ponto. Tá? Isso já é um procedimento que a gente vai realizar em muitas preparações, porque a gente sabe que dá para aproveitar bastante o saborzinho desse alimento, né? Deixa eu escolher uma outra cor aqui, que eu tô muito preocupada com a minha lousa nova. Pareço uma criança. Vamos lá. Quer sugerir outra ou posso sugerir, Camila? Vai, que depois eu sigo. Branquear, eles já sabem. Brunoise, eles já sabem. Então, a gente vai... Então, vai no brasear. Eu quero outro antes. Eu posso ir no caramelizar? Porque a gente falou caramelizar várias vezes, né? Então, vamos definir o que é caramelizar. Então, caramelizar é basicamente quando você torra açúcar, tá? De que maneira? Você pode usar o açúcar e caramelizar o açúcar, ou acho que vocês estão tendo, e o segundo semestre já teve em cozinha nutricional, e sabem que dentro da composição de diversos alimentos, a gente tem açúcar, mesmo que em pouca quantidade. Então, esses alimentos, eles, quando são submetidos a alta temperatura, se você não controlar, igual, tipo, quando você sua a cebola, você está controlando a temperatura. Quando você submete a uma temperatura muito alta, os açúcares que contém na própria cebola vão acabar dourando e caramelizando. É por isso que ela fica douradinha e ela fica levemente adocicada, ok? Porque a gente fez a caramelização desse açúcar. Deixa eu ver aqui no meu livro se ele explica em alguma forma melhor. É isso. Basicamente é isso, tá? Não quero colocar queimar o açúcar. Vou colocar queimar açúcar. Submeter o açúcar. Derreter também fica pouco, né? Ao calor de maneira que ele ganhe uma coloração dourada. Ah, ficou bonito, hein? Ficou claro, gente? Se vocês estão achando que a gente está viajando, manda a gente parar, pergunta, vai na fé, tá bom? Qual que era o outro, Camila, que você tinha falado? Brasear. Mas aí eu... Desistiu? Não, é só porque... Não, pode falar. Então acaba vendo isso muito lá pra frente. Não, mas a gente já pode falar agora, que a intenção é que eles vejam várias vezes as palavras para que eles decorem mesmo, incorporem no âmago deles. É brasear, né? Pessoal, brasear. Brasear. Você quer falar? Ou quer que eu fale? Diga aí. Camila? Quer que eu fale? Eu falo. Brasear é quando você submete algum alimento em cocção em meio líquido, só que em grandes pedaços, né? Em peças. Então, por exemplo, você vai brasear um lagarto. Então, você pega uma peça ou um pedaço grande do lagarto, coloca num líquido e cozinha. Mas não é submerso em líquido, né? É uma pequena quantidade de líquido.
e o alimento vai ser cozido naquele vapor. Pode ser tanto dentro de uma panela quanto num forno. Só que ele tem que ter essa quantidade de líquido, não muito grande, para que a cocção seja realizada, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Camila? É a nossa carne de panela. Grandes peças de alimento. Fica bem mais fácil de visualizar, porque sempre são peças grandes ou cubos grandes, quantidade de líquido não ultrapassando o volume da carne e cozido lentamente aí. Grandes pedaços de... Eu vou colocar alimento porque você pode brasear um legume, por exemplo, tá? Isso não é um problema. É que a gente dá o exemplo da carne, que é o nosso maior hábito, é fazer a carne braseada. Então, quer dizer, já é uma coisa que vocês fazem, mas a gente está dando nome aos bois. Vocês entenderam? Não tem nada aqui que vocês não tenham feito até hoje. Vocês concordam comigo? Sim, querida professora amada, idolatrada. Eu só sei que vocês não estão respondendo porque vocês estão com o microfone fechado, senão vocês estariam me idolatrando. Grandes pedaços de alimento em pouco líquido. Quando é na panela, a panela tem que ir tampada, tá? Senão o vapor foge. Utilizando o próprio vapor, eu vou colocar. Aí, ok, Camila, você falou de nossa carne de panela, mas lá na minha casa, sabe o que eles chamavam de carne de panela? Chamavam não, eles chamam, né? Porque vocês não acham que eles vão falar direito as coisas, né? Quem tá falando? Alô? A voz falhou. Se vocês estavam tentando perguntar alguma coisa, a voz falhou, tá? Bom, eles chamam lá na minha casa de carne de panela o picadinho. E a técnica do picadinho já não é o braseado, é outro. Alguém quer se manifestar? Se arriscar? Finge que vocês estão com a gente, que não estão assistindo novela, gente. Cozido. Oi, eu não entendi a pergunta. Ah, não acredito, Lucimara, presta atenção. Professora, seria selar? Selar a carne? Tá falhando. Não, Não. vamos lá. Meia palavra. Eu vou repetir a pergunta. Quando a gente cozinha em pequenos pedaços, em meio líquido, que na minha casa eles chamam de carne de panela e geralmente as pessoas chamam de picadinho, essa técnica tem um nome, que não é o braseado, porque o braseado é em peças grandes e pouco líquido. Não pode ultrapassar o volume da carne, no caso do brasear. Quando eu tenho pequenos pedaços num meio líquido, uma quantidade de líquido maior, que o picadinho é um exemplo, tem um outro nome. Vocês conseguem pensar? Porque com certeza vocês já ouviram falar essa palavra. Cozido. Não, cozido não é. E agora, Lucimara, você consegue responder? Agora que eu formulei a pergunta melhor? Eu não sei, não faço a menor ideia. Que outro nome tem o picadinho, é isso? A técnica, né? Ensopado. Não. Eu tô dando um tempo para vocês pensarem enquanto eu digito. Tô achando lindo, porque aqui pelo menos vocês vão entender minha letra, né? Diferente da nossa lousa. Chama-se guisado. Guisar. É isso que é o guisado? Guisar. Guisar é uma técnica, né? Com certeza vocês já comeram um guisado. Só que a gente acha que guisado é o nome de um prato. E não, é o nome de uma técnica. Frango guisado é muito comum
em Minas, nesses lugares. Oh, meu Deus, arrasta, bichinho. Tô achando o máximo meus post-its. Aí depois eu compartilho com vocês, tá no Ava. Certo, gente? Então, pode ser, com certeza vai cair na prova, qual que é a diferença entre brasear e guisar? Guisar, Qual que é a diferença entre brasear e guisar, gente? Basear é cozinhar ah, grandes pedaços em alimentos em poucos líquidos. grandes, pedaços pequenos. A quantidade de líquido e o tipo de corte. Brasear pouco. Ó, basicamente a diferença entre eles é a quantidade de líquido, como a Vivi falou, no brasear é pouco líquido, no guisar é mais líquido. O tamanho do corte, no brasear é um corte maior, um pedaço maior, e no guisar são pedaços menores. Basicamente essa é a diferença, tá? Ô, professora, o brasear é a mesma coisa que selar a carne ou não? Não, O selar... selar é uma outra técnica. Vamos botar aqui o selar. Camila quer falar enquanto eu escrevo? Eu ia perguntar Eu ia perguntar isso, tanto no brasear como no guisar, eu preciso selar antes, né? Isso. Que foi, Vivi, que você ia falar? Eu ia perguntar se o rosbife, a gente usa a técnica de brasear ou de selar. Eu fiquei com essa dúvida. A gente sela e depois assa. Ah, tá bom. Então, vamos lá. O selar. Selar é fechar, né? Quando eu tô selando algum... Ó, a nossa reunião vai cair em 3 minutos, aí todo mundo volta, beleza? 3 minutos e meio. A Camila ainda tá por aí, gente? A bichinha caiu. Será que ela caiu? Vamos ver. Tá aí a bicha, só não quer falar com a gente. Ó, vamos lá. Aí, gente, tá... Aí, pra mim tá travado. Só um segundo. Travou? Tá. Você quer falar? Quer que eu falo? Fala aí. Pera aí que eu perdi. Eu fiquei desconectado uns segundos aqui. Acho que foi a internet aqui de casa. Ah, eu falei que vai cair daqui 3 minutos e meio, a gente volta. Aí eles perguntaram se é o mesmo que selar, né? Se brasear e guisar é o mesmo que selar. E aí eles mesmos responderam, né? Que tanto para brasear quanto guisar uma carne, a gente tem que selar. E aí, selar é um outro termo técnico, que significa fechar. Então, quando eu estou selando uma carne ou selando um grão de arroz, eu estou fechando ele para não escapar alguma coisa. No caso do arroz, para não escapar o amido, e no caso da carne, para não escapar o jus. Aí é outro termo que eu vou deixar anotado aqui para a gente não esquecer de falar depois, tá? Vê como a gente fala outra língua na gastronomia? É outra língua. Tem nada a ver. Na verdade, vocês viram que são vários termos que teve alguns que são daqui, mas teve muitos que a gente, quer dizer, que a gente vai continuar falando, que são de outras línguas, que é em francês, que é beau, que é em inglês, que vem, que a gente vai colocando no nosso vocabulário. E aí é lógico que a gente vai se acostumando com o tempo por conta das preparações que a gente vai fazendo, e dentro da cozinha a gente utiliza assim. Então, basicamente, selar é quando eu tenho... Vamos dizer como que a gente faz na prática, depois eu escrevo bonitinho aqui, tá? Então, eu tenho uma panela quente, eu tenho gordura quente, e aí eu submeto o alimento, no caso, vamos supor uma peça de carne, eu submeto ela a esse calor intenso. Dessa maneira, ela vai tomar um choque e toda a superfície dela vai ficar caramelizada e fechada. Então, ela vai dourar, vai acontecer a tal da reação de Maillard, que é responsável por essa casquinha marrom, levemente crocante, que tem aquele cheiro maravilhoso. Então, em cadeia, vai acontecer o fechamento das moléculas. Eu não sei explicar muito bem, porque esses negócios de molécula não é minha praia. Mas é basicamente quando a gente forma aquela crosta.
marronzinha na carne. Aquilo é selar. Por que eu faço isso? Tanto antes de submeter ao braseado ou ao guisado. Para que a carne ela continue suculenta, eu não perca os sucos dela, tá? Dessa maneira, eu já respondi até o que é jus. Então, a gente não chama aquele caldinho que sai da carne de sangue. A gente não chama de sangue, começa por aí, que tem gente que fala que não come carne mal passada porque escorre sangue. Aquilo não é sangue, aquilo é jus.